no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. E também o versículo de número 1. Graças a Deus. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui nesta noite, para juntos podermos adorarmos e louvarmos o seu eterno nome. Toda honra, toda glória, toda majestade seja dada a Ele, somente a Ele. Glória a Deus. É Deus que usa os levitas, Deus que usa os pregadores, os pastores. É Deus, irmão. Irmão Jason. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Entra aqui, moço. Estou na benção aqui. Graças a Deus. Grande amigo meu está ali, né? Deus abençoe o irmão Jason também. Eita, glória. Os obreiros, irmãos que estão em retaguarda, a cantora Sandra, a minha esposa, a cantora Glória, pastores, obreiros que estão nessa retaguarda. Deus abençoe o seu ministério, amém? E só cresça, né? Que hoje posso estar nascendo uma amizade entre nós, amém? Deus abençoe. Sou muito feliz também de estar aqui conhecendo a missionária, né? A missionária até comentou que já tinha tempo, que queria trazer eu aqui, mas não sabia como achar o telefone. Deus é bom, né? Eu que me alegro, missionário, de estar aqui nesta noite. Amém. Tanto faz. A mesma coisa você pregar em São Paulo, no Rio, no Goiás, Tocantins, São Paulo é a mesma coisa. Porque o mesmo Deus é o mesmo Deus. Né? Acabamos de chegar ali de Tocantins, do estado da Bahia. Estava assim, bem ansioso, né, pedindo a Deus, porque grande as lutas, as provações que passamos, mas estamos aqui, né? E Deus vai fazer algo, amém? Quem achou, diga amém. Amém. E aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos cativos, dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Repita comigo: junto ao rio Quebar. Junto ao rio Quebar. Eu não ouvi. Junto ao rio Quebar. Junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus. Abriram-se os céus. E tive visões de Deus. E tive visões Estamos de Deus. descendo, graças a Deus. O irmão, abaixa só um pouco. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluias. Deus é bom. Aí pronto, tá vendo? Você fez a minha voz ficar igual do pastor. Mago, fino, já não é muito elegante. A voz fina, ninguém vai ouvir. Aí deixou a voz que nem do homem de Deus aqui, ó, pronto. A voz tá grossa. Aí quem passa lá fora diz, pensa, nossa, o pastor deve ter uns 2 metros. Aí vê um franzininho desse tamanho. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Estou muito feliz de estarmos aqui. Mas quem está pronto aqui, ficamos até 6 da manhã. Levante a mão. Estou brincando, irmãos. Daqui a pouco nós vamos para casa. Mas se demorar uns minutinhos a mais, não sai do seu banco, não. Espere a bênção apostólica. Deus vai falar com você nesta noite. Glória a Deus. Ao abrirmos a Bíblia Sagrada aqui, no livro do profeta Ezequiel, conhecido como um dos grandes profetas, temos aqui da parte de Deus uma das mensagens do Antigo Testamento que fala muito em nossos corações. Na verdade, não nos corações daqueles que vivem uma vida de bonança. Eu quero viver uma vida de bonança. Oxalá se só tivesse bênção na minha vida e nada de luta, nada de provação, nada de angústia, só alegria. Ia ser bom demais. Quem não quer aqui ter uma vida boa nessa terra? Pelo menos eu quero. Eu vou esperar um dia que Deus me conceder. Mas sempre as lutas vão vir. Sempre as provações vão vir. Haverá provações da sua vida, irmão Jesus, que você vai olhar para os 4 cantos dessa terra. E eu, como homem de Deus, eu te digo, você vai se sentir só. E você vai viver um tema na sua vida. Isso aqui é um tema de uma mensagem. O silêncio de Deus. Você vai olhar, ninguém para te ajudar, ninguém para te socorrer. Você não vai encontrar ninguém, ainda que se levante 1 ou 2 no meio da multidão.
como Deus tem levantado alguns por aí, mas mesmo assim, você vai se sentir só. Porque você vai ver que Deus cerrou os céus para você. E as lutas chegaram, as provações chegaram na sua vida. E você não olha, você fala, não tem saída, já era, tudo acabou. É por isso, quem sabe, Deus então nos trouxe aqui, na história deste lindo homem de Deus. Ali, a Bíblia diz que, entre os profetas maiores e menores, eu admiro muito 3 profetas. Como o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, o profeta Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas, e aqui o meu xará, o meu conterrâneo, o profeta Ezequiel. Homens de Deus, usados por Deus, que em sua época marcaram, que em sua época fizeram acontecer. O Antigo Testamento divide-se em pelo menos 5 partes, teologicamente falando. A primeira parte, conhecida como os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco para nós, e para os judeus em Israel, a Torá, que vai de Pentateuco, que vai de Gênesis até o Deuteronômio. A segunda parte são os livros históricos, que vai do grande conquistador Josué até a mais linda e bela rainha Esther. Entramos então na terceira parte divisória do Antigo Testamento e encontramos de cara uma das maiores poesias, que são os livros poéticos. Mas que poesia é essa que só tem lágrimas? Que poesia é essa que só tem choro? Que são aproximadamente 41 capítulos de sofrimento, 41 capítulos de choro, de lamento, até chegar ao capítulo de número 42, aonde Deus começa a mudar a vida de Jó. Que poesia dramática era que ele escrevia. E vai até o romance de Cantares de Salomão. Acabando então essa sequência, entramos na última parte, que se divide-se em 2, que é os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas menores são 12, os profetas maiores são 5. E eis que Deus nos trouxe aqui, nessa história do profeta Ezequiel. Mas quem era o profeta Ezequiel? Da onde Ezequiel veio? O que era ele? O que fazia? Como é que foi a sua infância? Ezequiel, na verdade, passou um grande momento difícil em sua vida. Parece que estou vendo em 605 aproximadamente antes de Cristo, Nabucodonosor, do outro lado da cidade, do outro lado do rio, do outro lado do Oriente. Nabucodonosor então na Síria, ele levanta o seu exército, ele invade Jerusalém, e ali faz então a primeira levada do cativeiro de Nabucodonosor. Na primeira levada do cativeiro de Nabucodonosor, 3 homens de Deus vão com os demais. São eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. E parece que de brinde Satanás levou Daniel também. Os 4 vão na primeira levada. Quando a primeira levada de Nabucodonosor leva, na época de 605 a.C. aproximadamente, diz a história que Daniel tinha aproximadamente 17 anos. Praticamente da mesma idade que haveria o profeta Ezequiel. Diz a história que a segunda levada aconteceu-se 8 anos mais tarde aproximadamente, em 597, 586 aproximadamente depois de Cristo, quando as forças de Nabucodonosor invadem Jerusalém pela segunda vez. Eles então escolhem 10.000 judeus jovens. 10.000 judeus, não era 10, era 10.000 judeus. Então ele pega, diz a história que eles pegam os jovens mais fortes, mais robustos. Eles tinham uma cultura de olhar e se até eles tinham cáries nos dentes para não transmitir para os demais. Escolheram os mais formosos, os mais belos, os mais fortes. 10.000 judeus jovens são levados para a Babilônia. Junto a ele quem vai? O profeta Ezequiel. Na terceira levada e última do cativeiro de Nabucodonosor, no ano de 585 aproximadamente antes de Cristo, diz a história então que Nabucodonosor invade Jerusalém pela terceira vez. Aqueles que não foram levados para o cativeiro, aqueles que não foram levados para junto ao rio Quebar, sofreram grandes decepções. Alguns morreram aos fios da espada, e aqueles que não morreram, e aqueles que não foram, ficaram em grande desprezo e miséria em Jerusalém. Queimaram-se o templo, queimaram-se e tocaram fogo nas paredes, derrubaram-se os muros, não havia mais nada. Por exemplo, a cidade estava falida, o templo estava falido, o muro estava falido, não havia adoração a Deus, só havia tristeza, só havia mágoa em seus corações. Mas voltando 11 anos atrás dessa grande destruição de Jerusalém,
Quem está lá? Ele, o profeta Ezequiel, junto ao rio Quebar. Mas nem sempre o profeta esteve ali. Parece que eu estou vendo um rapaz elegante andando na sua cidade. Então ele olha para uma jovem que a Bíblia não nos dá o nome dela. Então ele resolve então a namorar com essa jovem. Então ele noiva com essa jovem. E essa jovem então, certo tempo depois de noivado, chega-se então o casamento. E quando chega o casamento, já sabemos que vai acontecer lua de mel. De repente aquele jovem, então ele encontra-se a sua amada, ele casa-se com ela. Dias depois, anos depois, não sei, mais tarde, só sei que aquela jovem, ela então fica gestante, e ela fica grávida. Então com a sua barriga meia que fofa, inchada, lá havia uma criança, um feto naquela barriga. E diz a cultura judaica, que quando eles escolhiam, quando eles eram para dar o nome, não era como nós fazemos hoje, André, Lucas, hoje em dia é desse jeito. Quando a mamãe está grávida, gestante, aparece a tia do menino, vai chamar Lucas. Aparece outro, não, vai chamar Pedro. O outro, não, vai chamar Mateus. Não, vai chamar Ezequiel. E dá-se um monte de nome, mas quem acaba escolhendo são os pais. Na sua época, era no nascimento da criança que era dada-se o nome, dependente da circunstância do nascimento. Então, de repente, quando aquela criança é gerada, ela vem ao mundo. Então o profeta, o sacerdote da época, que não era um jovem mais, chamado-se Buzi. Buzi então olha para aquela criança, levanta e dá um sorriso e diz: hoje o seu nome será chamado de Ezequiel, porque Deus fortaleceu e Deus fortalece no original hebraico. Então Ezequiel nasce, então ele começa a sua vida, a sua infância. Quem sabe Ezequiel teve uma infância conforme essas crianças, brincando de bolinha de gude, de bola, de pique-pega, pique-esconde. Eu não sei qual era a brincadeira da época. Mas Ezequiel, como uma criança, ele brincou. Ele se divertiu. Ele cresceu. Parece que eu estou vendo, debaixo da linhagem judaica, da sua linhagem sacerdotal, as crianças da época, os pais da época, quando olhavam Ezequiel passando, com 5 anos de idade, quem sabe um olhava para e dizia: eis aí o futuro sacerdote de Israel. Deixa eu te contar uma história. Todo pai, todo homem de Deus que era sacerdote, ele seguia essa linha sacerdotal. No tempo da teocracia, no tempo da dinastia, haveria duas coisas acontecer. No tempo da teocracia, Deus tirava e Deus colocava. Mas na época da dinastia, era passado de geração a geração. Então presta atenção, raciocina comigo. Então se Buzi, pai de Ezequiel, era sacerdote, segundo a cultura judaica, como Ezequiel era o primogênito dessa sua linhagem, então ele seria o quê? O substituto de Buzi, futuramente como sacerdote. Então se era para ser o substituto do novo sacerdote, o futuro sacerdote de Jerusalém, significa o quê? Baseado em Deuteronômios, o livro todo e as leis. Quando Ezequiel faz então 5 anos de idade, Ezequiel é pego pelo colo e leva para uma igreja como essa, e entra-se numa porta de uma sala. Começa então a escola bíblica dominical. Então ele começa a aprender. Até hoje os judeus são rígidos. Os judeus ortodoxos, os seus filhos, quando completam 12 anos de idade, que começam a ser reconhecidos como homens, eles já conhecem a Torá de ponta a ponta, de cara a cara, de tete a tete. Porque aos 5 anos de idade, aos 7 anos de idade, já começa a estudar a Torá. E é todos os dias, é todos os momentos. É oração 6 da manhã, é oração meio-dia, é oração às 6 da tarde. Tem 3 orações que eles fazem. Essas orações eles não quebram para nada. E eles estudavam. Então, baseado nessa história, nessa cultura do Antigo Testamento, parece que estou vendo Ezequiel aprendendo a palavra. E teu pai ensinando: olha, meu filho, vai chegar um dia que você vai me substituir. Vai chegar um dia que você vai estar no meu lugar. Você vai ser sacerdote. E vai passando-se os anos, vai passando-se os tempos. De repente, Ezequiel chega à maturidade. Ezequiel chega aproximadamente aos seus 17 anos de idade. Ezequiel já conhecia a Torá, já conhecia o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada.
abria mão sobre a expiação como oferta de agradecimento a Deus. Ezequiel, com 17 anos de idade, já sabia preparar o cordeiro para o sacrifício para expiação de pecados. Ezequiel, aproximadamente com seus 17 anos, já sabia sacrificar uma ovelha para expiação de pecados. Inclusive, todos os anos, uma vez no ano, o sacerdote subia ao templo no centro da cidade, pegava a ovelha, o cordeiro, e oferecia a Deus para que os pecados da multidão fossem não apagados, mas que fosse apaziguado a fúria de Deus sobre o pecado de Israel. Parece que eu estou vendo todos os anos Buzi indo, preparando a roupa. Irmãos, isso aqui é demais. A Bíblia é fenomenal. A Bíblia, irmão, se você parar para meditar, não ler, mas meditar, parar para viajar, irmãos, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu sei que tem mais gente aqui que acompanha esse meu raciocínio e sente o que eu sinto quando eu leio. James, pelo incrível que pareça, quando eu estou lendo uma mensagem dessa, eu vejo o sacerdote colocando a roupa, amarrando o cordão aqui, o sino do lado. Parece que eu vejo aquela bandora que coloca sobre a cabeça. Irmãos, eu vejo a história, as ruas. Eu vejo ele subindo, irmão. A Bíblia é coisa fenomenal. É a palavra de Deus. E todos os anos, Buzi subia para oferecer sacrifício em Jerusalém, no templo da adoração. E parece que eu estou vendo, segundo a cultura, a família ia junto. Então, se a família ia junto, na década de 596 aproximadamente antes de Cristo, Ezequiel, com aproximadamente 15 a 16 anos, andando com seu pai, e Buzi falando: olha, meu filho, é desse jeito, você tem que andar assim, você tem que andar assado. Olha, o cordeiro tem que ser carregado desta maneira, os levitas têm que se vestir desse jeito. Quem sabe no próximo ano não é você, se o Senhor me levar. Porque Ezequiel estava sendo preparado para substituir seu pai, Buzi, segundo a cultura judaica. Ele aprendeu, ele já sabia, estava vivendo. Quem sabe os amigos, outros sumos sacerdotes, os sacerdotes, os levitas da época, olhava para Buzi e dizia: Buzi, esse teu filho vai longe. Ei, Ezequiel, te prepara. Eu vejo você futuramente fazendo isso. Quem sabe o coração de Ezequiel encheu-se de alegria. Quem aqui não tem uma promessa de Deus? Quem aqui não tem uma chamada de Deus? Todos nós temos uma chamada, todos nós temos uma promessa. Mentira, porque eu não tenho, jovem pregador. Deixa eu te falar. Todo aquele que Jesus chama, que entrega a sua vida a Cristo, que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem uma chamada entregue por Deus. Basta você descobrir. Uns são chamados para cantar, outros são chamados para pregar, para interceder. E lá vai Ezequiel, se preparando.